Olá, paz do Senhor Jesus. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Ela está aberta em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 51, que diz assim: Eis-vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E é neste momento que eu peço a você encarecidamente para se inscrever em nosso canal, nos ajuda aí, a gente está devagarinho crescendo, mas nós precisamos de sua cooperação, de sua ajuda para poder estar aqui glorificando a Deus e nos ajudando a crescer neste canal muito importante. Quero também pedir para que você nos siga também nas outras redes sociais, no Instagram é v.alancalisto.32, no Facebook Alan Calixto Tostes, né? E nós estaremos de braços abertos até para poder receber algumas informações. Eu estou lendo os comentários, está faltando ainda bastante comentários, pela quantidade de pessoas que assistiram, pela quantidade de pessoas. Comentem aí conosco, nos ajuda aí, a gente vai interagindo, né? Para poder fazermos aí um trabalho extraordinário. Tenho visto alguns pedidos também sobre o livro de Miqueias, por exemplo, que o nosso irmão pediu. Nós não caiu no esquecimento, nós estamos ainda aí nos adaptando, não é isso? Então nós vamos, e não é qualquer coisa, a gente não quer dar qualquer coisa. Então é só pegar ali, às vezes até de outro lugar da internet. Vocês podem perceber que eu geralmente não leio nada, né? A gente vai estudando, analisando, vou fazendo aqui as minhas anotações, mas é tudo assim na hora, né? Na hora, a gente, apesar de estar gravado, você vê que não há edição, até porque nós não temos esse recurso ainda da edição. Mas eu peço a você encarecidamente que nos ajude, por favor, se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos, né, nas suas redes sociais também, para a glória de Deus. Nós estamos aí chegando, né, em mais uma Páscoa, né, e todo mundo geralmente fica um pouco mais espiritualizado, digamos assim, né? Nesta semana que é chamada de Semana Santa, muitos ficam um pouco mais voltados, assim, digamos, para Deus, né? Uma vez que nos remete, querendo você ou não, ao conceito da Páscoa, ao conceito da morte de Cristo, na sexta-feira da Paixão, no sábado de Aleluia, no domingo da ressurreição, nos remete sempre à paixão de Cristo, no modo geral. E você vê, né, muitos textos. Só que eu quero trazer para você, nestas rápidas palavras, algo que o apóstolo Paulo deixou registrado para nós na sua primeira carta a Corinto, né? A igreja que estava na cidade de Corinto, no capítulo 15. Paulo tece comentários do capítulo 15, do versículo 1 até o 58, acerca da ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, então não é vã a nossa fé. Agora, se ele não ressuscitou, aí acaba sendo à toa. Em vão a nossa fé, em vão a nossa esperança, a nossa salvação e a nossa pregação. Então, a ideia principal deste vídeo aqui é poder mostrar para você que Jesus ele ressuscita ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida na morte dele. Jesus morreu, mas ressuscitou, para que nós também tivéssemos a percepção de que se ele ressuscitou, nós também, os que estiverem mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão também com corpos iguais ao do Mestre, iguais aos de Jesus, com o corpo glorificado. A nossa pretensão aqui é justamente não tomar muito tempo, mas mostrar uma visão panorâmica para você acerca do que Paulo está mencionando. Talvez você tenha ouvido falar muitas vezes que a morte é o fim da vida. A morte, nós não podemos lutar contra ela, porque um dia todos nós morreremos, todos nós faleceremos. Só que isto é uma inverdade. A Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que nem todos morreremos, nem todos provaremos da morte. Nós temos textos bíblicos que falam de homens e mulheres que não provarão a morte, que não provaram a morte. Assim também nós não provaremos a morte
como o próprio Jesus, através do ministério do apóstolo Paulo, deixou sancionado: nem todos morreremos. É interessante que Paulo usa uma expressão interessante, porque dentro, né, você sabe muito bem que a Bíblia, você tem o original, né? O original do Novo Testamento é a língua grega e que vai ser transliterada, depois traduzida. E esta tradução para a língua portuguesa, ela trouxe a ideia de uma figura de construção. E essa figura de construção que o próprio apóstolo Paulo vai usar é chamado de silepse. A silepse é uma figura de construção a nível mental, né? A nível mental, e não a nível semântico, como diz as frases do modo geral. Então, qual é que é a ideia? A ideia de silepse, segundo Celso Cunha e William Sindley, na Nova Gramática do Português Contemporâneo, eles vão dizer que silepse é uma reunião, é aquilo que agrega, é aquilo que une, tá? É aquilo que traz a ideia de um conjuntamento. Então Paulo, ele sabe o que está propondo aqui. Ele vai dizer: nem todos dormiremos, quando na realidade a frase semanticamente correta deveria ser: nem todos dormirão, mas todos serão transformados. Só que ele usa a expressão nem todos dormiremos porque ele quer se incluir naquela frase. Ele entende piamente que a esperança do salvo não é aguardar a morte, não é pedir a morte, mas é aguardar o arrebatamento, é aguardar a redenção. Paulo vai falar isso várias vezes, né? Por exemplo, na sua primeira carta também, à igreja que estava em Tessalônica, ele vai falar justamente sobre o conceito de nós estarmos com nosso espírito, alma e corpo totalmente preservados para o dia da redenção. O dia da redenção que ele fala não é o dia da morte. O dia da redenção é o dia do arrebatamento, é o dia que Cristo iria voltar para arrebatar o seu povo, para levar o seu povo para si. Então, a esperança de Paulo é que ele, naquele momento, no primeiro século da igreja, já fosse arrebatado. Por isso ele usa essa expressão ideológica no campo das ideias, no campo da mente, dizendo o seguinte: nem todos dormiremos. Você tem na língua portuguesa a silepse de gênero, a silepse de grau e a silepse de pessoa. Então Paulo usa a silepse de pessoa para poder identificar a sua esperança, a esperança do salvo, mas também a esperança da igreja do modo geral. E essa esperança não está embasada em nenhuma outra coisa a não ser a morte e a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, estamos numa Páscoa e representa a ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou para deixar o túmulo vazio e identificar que aqueles que morreram, infelizmente, provaram da morte, também deixarão seus túmulos vazios no ato do arrebatamento, num piscar de olhos, quando soar o som da última trombeta. Então, olha a análise que nós estamos fazendo agora. É a análise que está escrito aí no quadro, aí atrás, que você está percebendo neste exato momento. A análise é que se a ressurreição de Cristo é justamente a segurança da nossa ressurreição, se caso alguém faleceu, se caso alguém morreu. A ideia principal aqui também é te dar esperança de que o seu ente querido que foi morto, que morreu, que faleceu agora, que morreu em Cristo, que morreu salvo, né? Nós nos reencontraremos nos ares, porque é isso que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor, que Senhor é esse? É o mesmo Senhor Jesus que morreu lá no ano 30 depois de Cristo, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida na morte dele. A morte de Jesus é tão poderosa que a morte dele matou a própria morte. Um dia vamos ter convicção de que a morte será lançada num lago de fogo e enxofre. Isso me leva a concluir de que um dia até a morte morrerá.
E só se garante isso a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz do Calvário é a garantia da nossa vida eterna. Só quem é que vai ter vida eterna? Aqueles pelos quais acreditam que Jesus é Deus, que morreu, que veio em carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e ao terceiro dia andou 40 dias na face da terra e ascendeu aos céus e hoje está à destra do Pai intercedendo e advocaciando as nossas causas. Ouça isso, nós estamos em um momento de comemoração. Quem é que se comemora a morte de alguém, não é verdade? Só que nós comemoramos a morte de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Cristo ressurreto, porque ele não permaneceu no sepulcro. Ele não permaneceu no sepulcro. A Páscoa é justamente para isso, não é uma merchandising, não é um mercantilismo. Páscoa não tem a ver com chocolates, isso é uma tradição que nós acabamos tomando uso. Não tem a ver com chocolate, não tem a ver nem com coelho, porque coelho não põe ovo. Não tem a ver nada, não tem a ver com isso. Nós sabemos que é uma merchandising, nós sabemos que é uma propaganda, a ideia, a indústria mercantilista, capitalista que nós vivemos tornou um evento tão primoroso, tão extraordinário em um mercado, né? Um mercado competitivo até de vendas de chocolates. Nós sabemos disso, existe esta vertente, mas não se deixe enganar por este momento, colocando apenas este momento como uma troca de bombons, como uma troca de caixas de chocolate. Não, este momento é o momento em que nós precisamos lembrar de que houve um homem que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, no Gólgota, pelas nossas vidas, por todo o mundo. Porque é isso que João 3,16 vai dizer. Essa morte e essa ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vitória, da nossa ressurreição, da nossa vida eterna. Ele deixa a cruz vazia e ele deixa o túmulo vazio. Jesus, quando esteve na terra, deixou duas coisas: o túmulo vazio e a cruz vazia. Ele ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Mas ele também deixou duas coisas para a igreja: o seu sangue, que nos purifica de todo pecado, e o seu nome, que nos dá poder contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos dá poder sobre espíritos imundos, nos dá poder sobre os demônios. Ele deixa o seu sangue e ele deixa o seu nome, para que a igreja tenha o poder baseado no nome sacrossanto de Jesus de Nazaré. Por isso, acredite, infelizmente muitos ainda provarão da morte, mas a nossa esperança, é isso que Paulo está querendo dizer, a nossa esperança é de que Cristo venha conosco ainda em vida. A nossa esperança é de que Jesus chegue e arrebate a igreja. A nossa esperança não é de morrer apenas, mesmo que a gente morra salvo. A nossa esperança é de que haja o arrebatamento da igreja ainda em vida, e que esse arrebatamento nos leve para o céu e para a glória. Se por algum acaso nós provarmos da morte, também temos a certeza de que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. É a garantia de que um dia nós nos reencontraremos com os nossos entes queridos que foram mortos em Cristo. E essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor é a evidência de um túmulo vazio. É a evidência de que o mundo hoje agradece a Deus por ter enviado a Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador da nossa salvação, da nossa vida, que pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e hoje está à destra de Deus Pai. Morreu na cruz, mas ele não permaneceu na cruz.
foi enterrado num sepulcro de José de Arimateia, mas não permaneceu no sepulcro. Ele vive para todo sempre e está muito acima destas condecorações humanas, deste mercantilismo, deste capitalismo. Ele é Senhor que vive e reina para todo sempre. Por isso a vida em nós hoje, e aqueles que quiserem assumir esta postura em Cristo Jesus, também de aceitá-lo, de crer nele, também receberão a vida eterna em nome de Jesus. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você, e eu gostaria de que você assumisse este compromisso comigo de se inscrever, ativar o sininho das notificações, colocar em todas, compartilha, comenta aqui e nos ajuda a crescermos ainda mais. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Canal Galardoar de Ensino, ensino de presente para você.